Bora para Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nossa! Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que bênção. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, por cuidar de nós, nos dando vitória sobre ansiedades, ó Deus, desse mundo, nosso coração. Obrigado, Pai. Que nesse estudo, onde vamos falar sobre esse assunto, que o Senhor esteja nos dando entendimento, discernimento, sabedoria e a graça de, como acabamos de ler na Tua palavra, não andar ansiosos de coisa alguma, mas sabermos apresentar ao Senhor, a lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, Teu povo aqui em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ninguém está imune, né, à ansiedade, inclusive os cristãos. Em certo sentido, eles podem ter mais preocupações por causa da luta contra a pecaminosidade, contra o mundo, a carne e o diabo, pois desejam viver uma vida consagrada a Deus. Esta é uma das razões porque nós vamos ver então o que a Bíblia fala sobre a ansiedade, né? E o que é e o que não é, porque às vezes algumas coisas se confundem também. E vamos entender então o que é ansiedade. Na Bíblia, nós temos alguns significados, né? Como perturbação. Vamos ler 2 Samuel 7, versículo 10. Ansiedade como uma perturbação. 2 Samuel, vamos ler, vamos abrindo aqui os textos. Capítulo 7, versículo 10 de 2 Samuel. Capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 10. Aqui apresenta a ansiedade como uma perturbação, né? Diz o texto. 2 Samuel 7, verso 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Então, ansiedade aqui como perturbação, Deus livrando o povo de Israel da perturbação. Também ansiedade como incômodo pelas necessidades. Vamos lá em Mateus, capítulo vamos ler Lucas 12, 22. Lucas, agora Novo Testamento, Lucas, capítulo 12. Falando em Lucas, nós estamos lendo aqui de manhã, na oração, o livro de Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas. Lucas 12, 22. Então, aqui, um incômodo pelas necessidades, diz a palavra de Deus. A seguir, dirigiu Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então,
um incômodo devido às necessidades, comida, roupa e outras coisas, né? Também a ansiedade como uma inquietação. Aqui também pertinho aí, Lucas 10, 41. Volta um pouquinho aí. Lucas 10, 41. Aqui vai falar de Marta, que estava ansiosa, né? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupa com muitas coisas. Então, a ansiedade como uma inquietação. Ansiedade também como preocupação excessiva. 1 Coríntios, vamos lá, em capítulo 7, de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 34. 2 Coríntios, 1 Coríntios 7, 32 e 34. 1 Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, que se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, ansiedade aqui como as preocupações com relação ao casamento, né? As coisas do casamento. Também, ansiedade como cuidado excessivo. A primeira, vamos ver lá em Mateus 10. Mateus capítulo 10, tem outros textos também, mas vamos ler Mateus. Mateus 10. Preocupação excessiva. Mateus 10, 19. Mateus 10, 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Então, não fique preocupado com o que você vai falar quando estiver diante de uma autoridade, sendo julgado, perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Não significa, entretanto, ansiedade aqui não significa, entretanto, desprezo da prudente preocupação com o futuro quanto ao preparo acadêmico, quanto ao preparo profissional, quanto a economias para a aquisição de bens necessários, planejamento familiar, aposentadoria, etc. Então, essas preocupações são saudáveis, né? Não pode extrapolar. Mas um sofrimento antecipado de eventos que não se concretizam ou problemas que não podem ser solucionados. Então, a ansiedade prejudicial é aquela que sofrimento antecipado de eventos que ainda não se concretizaram ou problemas que ainda não podem ser solucionados. Então, enquanto o ressentimento prende a pessoa em situações não resolvidas do passado, ressentimento prende lá no passado, a ansiedade prende a pessoa no presente ao medo e insegurança sobre os eventos do
futuro, né? Preocupação com o futuro. O passado não tem como a gente mudar, tem? Não, né? Você tem como mudar o passado? Não tem, passou, né? E o futuro tem como mudar também? E aí, será que tem como mudar o futuro? É claro que não estamos falando na questão de planejamento, mas estamos falando de coisas que não está sob o seu controle, né? Só Deus tem o controle do nosso futuro, né? A nossa vida a gente não sabe se vai viver nem daqui mais um segundo. Por isso que nós vamos ver em Mateus 6, Jesus fala, não se preocupe quanto à vossa vida, né? Você não sabe, não pode acrescentar nem um côvado, nem um palmo a mais, nem um meio metro a mais sobre a sua vida. Nesse sentido, a ansiedade, em certa medida, prova a nossa falta de confiança. Olha aí o problema da ansiedade, a falta de confiança na segurança e na providência que Deus nos promete dar. Vamos lá em Mateus 6:30? Mateus 6:30. Mateus capítulo 6, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Deus cuida dos passarinhos? O que vocês acham? Sim ou não? Cuida, né? De todos os peixes do mar, dos rios, dos oceanos. E Deus cuida dos lírios do campo, até da formiguinha que está aí, corta folha e carrega, né? Deus está cuidando. E aí... É verdade. Então, Deus cuida da sua criação. E aí ele fala, olha, vocês valem... Será que vocês não valem mais do que os pássaros, do que as flores? Que hoje está bonito e amanhã já está murcho, acabou, né? Vocês valem muito mais, Deus cuida de vocês. E aí está falando que homens de pequena fé. Então, um dos antídotos para vencermos a ansiedade é pedir a Deus, Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança no Senhor. Aumenta a minha confiança, porque o Senhor cuida de mim, né? Confiar no Senhor, na sua segurança e providência. Essa preocupação excessiva com o que virá ocorrer no futuro, rouba-nos a paz e a alegria com benefícios que são disponíveis no presente. Então, fica sofrendo com uma coisa que nem sabe se vai acontecer, tira a paz e a alegria que você poderia estar vivendo no presente. Além disso, como as emoções e o corpo estão profundamente relacionados, né? Corpo com as nossas emoções, aí vai vindo outras complicações, né? Como risco de hipertensão, né? Ansiedade gerada pela ansiedade, crises de pânico, já ouviu falar nisso? Gerado também, né? Depressão, gastrite, Jesus, problemas intestinais, perda de sono, a pessoa fica com insônia, não dorme, meu pai. Está dormindo bem? Ou está dormindo mal? Dores de cabeça e entre outras enfermidades que afetam o nosso corpo por causa da ansiedade, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. A minha mãe gostava de ler para nós o Salmo 4, versículo 8. Eu já sabia de cor e nós aprendemos também, eu mais a minha irmã, né? Antes de dormir, ela falava assim, ó, em paz, o Salmo de Davi, né? Em paz me deito e logo eu pego no sono.
porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Então, se o meu Pai me faz repousar seguro, eu vou dormir em paz, porque Ele está cuidando de mim. Amém? Ele está cuidando de você? Então, pode dormir em paz, né? Você está seguro nas mãos do Todo-Poderoso, que é o nosso Pai Celestial. Agora, como podemos lidar com a ansiedade? Vamos enfrentar essa danada. Primeiro, procure identificar a causa do sintoma. Qual que é a causa? Às vezes as pessoas estão tratando do sintoma, mas não trata da causa, né? Aí não resolve o problema. Só faz um paliativo, né? Trata do sintoma ali, né? Mas não trata da causa. Uma vez identificada a causa, o que se deve fazer em seguida é enfrentá-la com decisões e ações objetivas. O que está me deixando ansioso? Isso aqui. Por exemplo, se ele está deixando um relacionamento rompido com a pessoa que você estima muito e é a causa da ansiedade, é necessário, então, buscar a reconciliação. Dá um jeito nisso aí, né? Se às vezes é falta de perdão, se às vezes é falta de pedir perdão, né? Isso é um exemplo que pode causar ansiedade. E aí há vários tipos de causas, né? Qual que é a causa? Você vai falar com o Senhor. Por isso que Paulo está ensinando aqui em Filipenses, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma antes, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Então, duas coisas aqui na oração, né? Súplica. Você lembra de Tiago lá no capítulo 5, verso 16, dizer que muito pode por sua eficácia a súplica do justo? Súplica é uma oração com mais intensidade, com fervor, às vezes com lágrimas, às vezes com quebrantamento diante do Senhor. Súplica. Você quer ver uma oração disso? Uma mulher que estava ansiosa porque era estéril e queria ter um filho, né? Quem eu estou falando de quem? Ana. E Ana orava com súplica ao Senhor por um filho, né? Para que Deus curasse ela da esterilidade. E Deus ouviu a sua oração, derramava a sua alma diante de Deus. Às vezes a súplica vem junto com o jejum, né? Oração, derramar de alma na presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas, só de conversar com alguém ou desabafar com um psicólogo, com alguém assim, já ajuda muito. Que dirá então você derramar sua alma, seu coração na presença do seu Pai Celestial, que te ama e cuida de você? Súplica. E ações de graças, porque na ação de graças você já vai estar dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim e eu te agradeço. E vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo. Isso vai te livrar da murmuração e vai aumentar a sua fé na confiança de que seu Pai Celestial está cuidando de você. Então, súplica sim, mas ações de graças também. E agradeça a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Então, até mesmo o problema que você estiver enfrentando, aquilo que talvez pode te estar deixando ansioso, agradeça a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor cuida de mim. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você crê nisso? Então, súplica e ações de graça. Essa é a nossa parte na nossa tarefa, juntamente com Deus, na oração, né? Para vencer a ansiedade. E aí, no versículo 7 aí, o milagre acontece. O versículo 7 fala o quê? E a paz, lá em Filipenses 4, 7, né? E a paz de Deus, que excede
todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Deus pega o nosso coração que está disparado, e a mente que está a 2.000, o coração a 1.000, e faz assim, calma, né? E traz a paz. Nosso coração é nossa mente, é em Cristo. Então, identificar a causa. E quando a causa não pode ser tratada adequadamente? E aí? Quando se identifica a causa, mas não tem como a tratar adequadamente? Nesse caso, é preciso mudar o modo de como lidamos com a ansiedade, a fim de melhor convivermos com a situação. Perguntas. Vale a pena viver preocupado por esse motivo? Se eu estou ansioso por tal motivo, vale a pena eu ficar ansioso por isso? Como diz aqui, vamos lá em Mateus 6? Nós já estamos lá em Mateus 6, né? Mateus 6, 25. Aqui Jesus está falando para não andar ansioso pela vossa vida, quanto ao vez de comer, beber, pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Vale a pena eu viver ansioso por conta de comida e bebida e não sei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O dinheiro acabou. Será que vai resolver o problema? Talvez a causa é pequena demais para nos fazer sofrer tanto, né? E outra coisa, o que nós podemos aprender com essa situação? Diante dessa situação, lembrei aqui lá do caso da viúva, né? E ali Eliseu foi a fazer lá falar para ela só tinha um pouco de azeite e de farinha, né? E aí, agora vamos morrer. Deus entrou com providência? O que aconteceu com a farinha e com o azeite? Multiplicou, não acabou. Quando parece que não tem mais jeito, né? Deus vem e muda a história. Olha que benção, que maravilha. Nosso Deus continuou o mesmo, amém, irmãos? Não mudou. Então, o que nós podemos aprender diante dessa situação que eu estou vivendo? Boa parte das experiências de ansiedade estão relacionadas com expectativas erradas sobre resultados pessoais e sobre relacionamentos. Vamos ver aqui Filipenses, vamos lá em Filipenses 4, verso 11 e 12. Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, interessante esse texto aqui. Vamos ler o 13 também, né? Olha só o que Paulo nos ensina na sua própria experiência de vida, né? Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes as pessoas tiram esse versículo fora do seu contexto, né, usando tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma coisa de guerra, de vitória, que eu vou conquistar e Deus vai me dar. Paulo está dizendo aqui, olha, eu posso passar por escassez, ou por fartura, ou ser honrado, ou ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece, seja na riqueza ou na pobreza, seja na escassez ou na necessidade ou na fartura, é o Senhor quem me sustenta. Tudo posso
suportar naquele que me fortalece, o Senhor que está comigo, né? E Paulo teve muita experiência disso nas suas viagens, né, missionárias. Leia Atos para você ver quantas experiências que ele viveu, aonde Deus deu a graça para ele suportar apedrejamento, perseguição, açoite, naufrágio, fome, nudez, perigos, de tudo quanto é que você imaginar aí que ele passou, né? Então, corrigi-las para os níveis mais reais possíveis é uma medida fundamental. Nós corrigirmos aí as nossas experiências, nos nossos relacionamentos, com nossas expectativas erradas, né? Às vezes nós estamos com expectativas erradas e isso nos traz ansiedade. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas também com o que... E é uma vaidade, né? O que os outros estão pensando de mim? E a gente deve preocupar o que Deus pensa de mim. Não o que os outros estão pensando de mim, mas o que Deus pensa de mim. Outra coisa, devemos nos preocupar nos deveres pessoais para evitar a ansiedade. Pergunta, né? Devemos nos despreocupar dos deveres pessoais para evitarmos a ansiedade? Não. Ela não nos livra de responsabilidade. Volta lá em Mateus 6, vamos ler o 33 e 34. Mateus 6, corrigindo a rota, né? Colocar em primeiro lugar o que na sua vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não fique inquieto com o futuro. Põe nas mãos do Senhor, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, a sua própria luta, né? Então, põe em primeiro lugar o reino dos céus e descansa no Senhor. Isso não significa que a gente vai cruzar os braços e esperar que a comida caia na nossa boca, mas você vai trabalhar sabendo que quem cuida de você é o Senhor, não é o seu braço, não é a sua força, mas é Deus. E por isso, por último, buscar a presença de Deus. A solução definitiva para o problema da ansiedade é lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Se você não acredita que Deus tem cuidado de você, então já era, né? Peça a Deus que aumente a sua fé. Salmo 46, versículo 1 fala o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é ou não é? Você tem que acreditar nisso aí, ué. Ou é ou não é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem ausente, presente nas tribulações. Então, em outras palavras, muitas vezes a ansiedade nossa é falta de fé, né? Naquilo que Deus já está dizendo que Ele é e faz por nós, né? Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Às vezes você está no olho do furacão, mas Deus está lá também. Ele não prometeu
um mar de rosas, uma estrada tranquila, sossegada. Não, ele não prometeu isso, ele prometeu uma chegada certa, você vai chegar. Mas às vezes, até chegar lá na glória, vai passar pelos vales, os vales da sombra da morte. Mas não temerei, porque tu estás comigo. Vamos lembrar de duas situações da presença de Deus, de vales da sombra da morte, que Deus estava presente com os seus servos. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Estavam onde? Foram lançados aonde? A fornalha de fogo. Já era, né? Mas quem livrou eles? Quem estava com eles? Não é isso que está dizendo? Socorro bem presente na tribulação. Né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus estava lá passeando. A fornalha de fogo virou um lugar de passeio. Vamos passear aqui nessa fornalha. Né? E o rei ficou admirado com aquela situação. O império inteiro foi sacudido, né? Tem um ali que é filho dos deuses. Não era 3 que a gente jogou? Não foram 3 que nós jogamos lá na fornalha? Por que eu estou vendo 4? Aí eu já não sabia. E esse 4 é diferente. É o filho, ele parece com o filho dos deuses. A presença do Senhor estava ali, né, com eles. Está vendo aí? Socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí teve um outro caboclinho também, gente boa. Eles queriam pegar ele de todo jeito, mas não tinha jeito de pegar, porque o homem era justo, honesto, correto. Vamos fazer uma armadilha aqui para ver se a gente pega ele. Olha, vamos decretar que 30 dias só vai orar para o imperador, ao imperador. O imperador que fazia oração a nenhum Deus a não ser o imperador. Fazer orações ao imperador. E Daniel continuou orando ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus de Israel. Então você vai, o decreto, você vai para a cova dos leões, Daniel, não tem jeito. O rei até tentou livrar ele, mas não teve jeito, né? Estava decretado. E aí já lá vai Daniel para a cova dos leões. E o que aconteceu? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Estava presente lá com Daniel? Na tribulação. Aí o rei nem dormiu, ficou ansioso o rei. Bateu ansiedade no rei. Porque gostava de Daniel, né? É o rei Dário. Aí foi lá ver, né, se Daniel. Ele falou para Daniel, Daniel, que o teu Deus te livre, né? Ele foi lá ver se o Deus de Daniel livrou ele, né? Falou com a voz triste, né? Daniel, você está aí, Daniel? Teu Deus te livrou? Viva o rei para sempre. O meu Deus me livrou da boca dos leões. Fechou a boca dos leões. Os leões continuou de jejum. Não teve jeito, não virou janta. Não teve janta para eles aquele dia, né? Aquela noite. E aí abriu lá, e Daniel saiu são e salvo, né, da cova dos leões. Agora, Paulo também, os apóstolos, muitos foram livres, né? Deus livrou de muitas maneiras e muitas vezes, né? Até chegar o dia do martírio, né? Até chegar o dia de ser promovido para a glória. Muitas vezes tentaram matar Paulo, até que chegou o dia dele, não, agora Paulo, vamos fazer o seguinte, né? Chegou a sua hora de partir para receber a coroa da glória. Aí Paulo já fala assim, ó, combati o bom combate, o que mais? Completei a carreira, guardei a fé. Pronto, já tinha que fazer aqui nessa terra, já fiz já.
Aí, Paulo foi morto como? Velhinho já? Morte morrida? Foi decapitado, né? Todos os apóstolos, menos João, né? Que não morreu de martírio. Todos os outros. Então, foi promovido. Então, mas Deus deixou de ser refúgio e fortaleza? Não, foi também, mesmo na morte, né? Porque eles entram na glória eterna, né? Que maravilha. Então, como diz um cântico antigo, um hino antigo, né? Não pode matar um crente, né? Não tem como matar um crente, morre aqui nessa terra, mas abre o olho no céu, né? É impossível matar um crente, né? Que ele tem nós temos a vida eterna. Amém? É nisso que você acredita? Para que preocupar então? Você está preocupado com o quê? Ansioso para quê? Você já tem a vida eterna. Agora, se a gente não tivesse, aí tem que ficar preocupado, aí tem que ficar ansioso mesmo, aí tá certo, né? Então, louvado seja Deus. O melhor a fazer, sobretudo, é levar os nossos fardos ao Senhor em oração, conforme Paulo recomendou em Filipenses 4:6, porque Ele tem cuidado de nós. Então, essa noite, quando você for dormir, você vai falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor tem cuidado. O Senhor cuida da minha família, cuida do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida. Cuida de tudo. O Senhor é Deus. Nenhuma folha cai da árvore, né? Diz a Bíblia. Se Deus não permitir, olha, nos mínimos detalhes, né? Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Tem uns que tá fácil de contar, que vai caindo, né? Vai mesmo que tenha muito cabelo, Deus sabe tudinho. Os que ficam brancos, vai ficar branco, os vai ficar preto. Né? Deus sabe de tudo. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Deus, querido Deus maravilhoso, que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, que a ansiedade não venha nos dominar. É normal passarmos por ansiedades e preocupações, mas que a ansiedade não seja maior do que a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Porque o Senhor cuida de nós a todo momento, de nossas famílias, da Tua igreja, do Teu povo em toda a face da terra. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai e nós somos Teus filhos amados em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, ó Deus, pedimos também que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão vivendo esses dias, ó Deus, de luta e de tribulação, por enfermidade, por situações difíceis, como tem acontecido lá em Minas Gerais com as enchentes. Ó Deus, o Senhor tenha misericórdia também de cada pessoa, por aqueles que estão também vivendo em guerras, ó Deus, no mundo afora, aqueles que estão debaixo de perseguição. Tende misericórdia, Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.